Uma bomba nuclear explodiu em Times Square, Nova York. Uma explosão massiva ocorre. Prédios são completamente destruídos. Milhões de pessoas são evisceradas. Sobreviveu à explosão, mas o que vem a seguir pode ser ainda mais terrível. Seu corpo está repleto de radiação agora. O que ocorre com seu corpo ao ser exposto à radiação? Você pode sobreviver? E por que as bananas são mais perigosas do que pensamos? Isso é o que aconteceria, e aqui está o que aconteceria com alta radiação. Você sabia que uma pequena radiação não é tão ruim? Sim, você é bombardeado por ela o tempo todo. Você recebe radiação só de andar fora vendo TV. Acredite, até comer uma banana te dá radiação. Mas, felizmente, a radiação que recebemos dessas atividades é muito menor do que a de uma bomba nuclear. Comumente usamos duas unidades distintas para medir a radiação: sieverts, SV, e REM, uma menor. Elas medem quanto de radiação foi absorvido por uma pessoa ou objeto e o efeito médico dessa radiação. Você absorve cerca de 0,62 REM de radiação por ano. Assim, quanto a bomba que acabou de cair em Nova York vai produzir? Suponha que você esteja no centro, a 1 quilômetro do local da explosão. Você olha para cima e vê um flash ofuscante no céu quando a bomba nuclear explode, seguido por uma imensa quantidade de calor e pressão atingindo seu corpo. Seu corpo seria atingido por uma enorme quantidade de radiação. Estamos falando de 300 a 1000 REM. Isso é aproximadamente a mesma quantidade de radiação que você obteria ao comer de 30 a 100 mil bananas. Mas o que vem depois? 5 segundos depois da bomba. Quem sabe você esteja em Bryant Park, perto do centro da explosão. Lá você seria atingido por 800 a 1000 REM e vaporizar-se-ia imediatamente. Mas talvez você conseguisse se proteger. Você correu para a biblioteca de Nova York. Ela seria destruída. O vidro cortaria sua pele. Fogo em todo lugar. Sobreviver a esse impacto seria quase impossível. Mas se você sobrevivesse, o que vem depois? Bem, dentro do seu corpo, a radiação estaria causando estragos. Seria como ter uma bomba nuclear explodindo dentro de suas células e tecidos. Horas após a bomba. Em algumas horas, você teria náuseas, vômitos, dor de cabeça e febre. A radiação atingindo partes do seu corpo faria com que certos neurotransmissores fossem liberados. Esses neurotransmissores ativariam sistemas no corpo que causam náuseas e vômitos. 10 a 20 dias após a bomba. Dentro de dias a semanas, você teria uma série de sintomas horríveis. A diarreia é um deles. Isso ocorre devido ao dano nas células intestinais pela síndrome aguda de radiação. Se o dano no intestino for grave, você poderia morrer em 10 a 20 dias. Sua medula óssea seria afetada. Sem medula óssea, seu corpo não consegue produzir plaquetas para coagulação, o que significa que você sangraria. Nos homens, as células tronco que produzem esperma seriam danificadas, tornando-os temporariamente estéreis. E outro sintoma que é muito mais óbvio, bem, você perderia o cabelo devido às raízes estarem severamente danificadas. 2 meses após a bomba. Se você estivesse na Times Square, onde a bomba explodiu, teria ao menos 50% de chance de estar morto. Isso se deve à falência da medula. Você estaria sangrando e infectado, seu sistema imunológico fraco, e seria quase impossível combater todas essas infecções sem mencionar a radiação que vem depois. Mas o que acontece se você estiver fora do raio da explosão? De 2 a 8 anos após a bomba. Se você estiver fora do raio principal da explosão, receberia uma dose de radiação muito menor. Você receberia cerca de 10 a 20 REM, mas isso não quer dizer que tudo ficaria melhor. Levaria de 2 a 8 anos, mas eventualmente você poderia desenvolver leucemia.
Para pessoas expostas à radiação significativa, as chances de ter leucemia são 50% maiores do que para quem não foi exposto. De 10 a 40 anos depois. Mas você pode ter tido sorte. Anos se passaram e nada de leucemia. Ainda assim, sua exposição à radiação significa que você terá mais risco de câncer. Para uma exposição de 100 REM, o risco de câncer é 50% maior, abrangendo todos os tipos. Câncer no estômago, pulmões, fígado e outras áreas do corpo. Você teria um risco maior de doenças no fígado, pressão alta e problemas cardíacos. Não há esperança ou quem recebeu uma grande dose de radiação pode ser tratado? Bem, felizmente há algumas opções de tratamento. Primeiro, os médicos tentarão descobrir a quantidade de radiação que você recebeu. O tempo que leva para vomitar diz muito aos médicos. Quanto mais rápido você vomitar, maior a dose. Exames de sangue frequentes também mostram aos médicos a queda de glóbulos brancos, que está ligada a danos na medula óssea. A descontaminação é o primeiro passo do tratamento. É feita para tirar partículas radioativas do corpo. Os sapatos e as roupas são tirados e sua pele é lavada com sabão e água. O próximo passo é tratar os danos na medula óssea. Você pode receber tratamento para ajudar a estimular novos glóbulos brancos. Pacientes com danos graves receberão transfusões de sangue. Agora, dependendo do tipo de radiação que você recebeu, outros tratamentos podem auxiliar órgãos a se recuperar. Agora, isso é o que aconteceria se você estivesse no raio de uma bomba nuclear, mas a radiação pode vir de todos os tipos de lugares. Vamos ver outro cenário. Chernobyl, 1986. No dia 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sofreu um grande acidente. Que soltou toneladas de material radioativo na atmosfera. 400 vezes mais que a bomba atômica de Hiroshima. Em termos de bananas, bem, teria sido como comer 6 trilhões delas. Por conta da radiação, 28 trabalhadores da usina morreram em 3 meses. Cerca de 140 trabalhadores tiveram radiação aguda. Se você foi um dos 600 trabalhadores que sobreviveram à explosão inicial, é provável que tenha recebido uma alta dose de radiação que ao longo do tempo causou leucemia e outros problemas. Se você vivesse mais longe, o vento teria levado partículas radioativas para o ar que você respirava. Mas felizmente, essas populações estavam seguras. Medições mostraram que esses níveis de radiação eram como a dose de uma tomografia, mas nem todos estavam seguros. Se você consumiu leite nesse período, infelizmente era contaminado com iodo radioativo. As vacas perto de Chernobyl estavam comendo grama contaminada e, como resultado, produziam leite radioativo. Se você bebesse esse leite, você estaria em grande risco de câncer de tireoide. Devido à alta radiação, a área ao redor da usina foi evacuada e uma zona de exclusão de 30 quilômetros estabelecida. Pripyat é uma cidadezinha fantasma. Agni, o que aconteceria se você fosse ao lugar hoje? A radiação sumiu por completo? Chernobyl 2024. Com o tempo, a radiação emitida por uma partícula radioativa diminui. Quando uma partícula emite energia, ela fica mais estável e emite menos radiação. Isso aconteceu em Chernobyl. Em resumo, a área é muito mais segura do que antes. O nível de radiação caiu o suficiente para que você pudesse passar algumas semanas na zona de exclusão. Você receberia em torno de 3 a 4 REM de radiação nesse tempo. Agora, se você ficasse lá por um ano, você poderia receber até 90 REM, o que é muito mais arriscado. Mesmo durante suas 2 semanas, você seria aconselhado a evitar áreas com alta radiação. Você não quer ficar muito tempo perto do pé do elefante. Isso é uma pilha de material radioativo que derreteu no porão do prédio do reator. É formado por uma substância chamada corium, uma mistura de combustível nuclear e do reator derretido.
Quando o acidente aconteceu, se você estivesse perto do pé do elefante por apenas 5 minutos, a exposição te mataria. É mais perigoso do que a bomba que jogamos em Nova York. Atualmente, ainda é mortal. Essa mistura radioativa de plutônio com o material do núcleo é extremamente perigosa. E vai permanecer assim por décadas, talvez até séculos. É uma sorte que o reator tenha sido coberto por uma grande cúpula para manter os visitantes seguros. Certo, é hora de ver uma situação de outro mundo. Marte 2042. Ok? Pronto para a sua última parada? Agora estamos indo para o futuro. É 2042 e você está em uma missão para Marte. Você está animado por ser da primeira equipe humana em Marte. Algo que não te empolga? A radiação em Marte. Ao contrário da Terra, Marte não possui um campo magnético. Assim, devido ao bombardeio de ventos solares intensos, Marte perdeu sua atmosfera. Agora, a radiação em Marte é cerca de 40 a 50 vezes mais alta que na Terra. Neste momento, não sabemos exatamente como a radiação no espaço afeta o corpo humano. Isso é porque não temos dados sobre a exposição prolongada à radiação no espaço. Com base no que sabemos da Terra, se você for exposto à radiação intensa por muito tempo em Marte, pode ter doença aguda por radiação. Com uma exposição de 10 REM ou mais, o risco de câncer aumenta. Você terá danos genéticos, pois a radiação provoca mutações celulares. A radiação fará você envelhecer mais rápido e você pode morrer mais cedo. Agora, falando sobre a morte, há uma coisa que é particularmente perigosa para você em Marte. A cada 11 anos, o Sol chega a um ponto conhecido como máximo solar. É quando o Sol envia erupções solares e ejeções de massa coronal com maior frequência. Nesse momento, você enfrentará ainda mais radiação no planeta vermelho. Seria como ser atingido por 3.000 REM, ou 300.000 bananas. Basicamente, você estaria morto, especialmente sem a proteção certa. Por agora, você pode querer ficar nesse traje e se abrigar em um tubo de lava por um tempo, porque Marte pode ser incrivelmente perigoso por várias razões. Debaixo do gelo da Antártica, há um segredo profundo e escuro. Hoje, vamos derreter o gelo para ver como isso mudaria o planeta. Quais mistérios estão enterrados sob sua espessa e congelada superfície? Com o derretimento do gelo e a elevação do mar, o que ocorrerá com as cidades costeiras? E por que isso poderia resultar em doenças inesperadas? Isso é o EC, e aqui está o que aconteceria se todo o gelo da Antártica derretesse de repente. Seja bem-vindo à Antártica, o continente ao redor do Polo Sul. É 40% maior que a Europa e coberto de gelo. Aqui há focas, baleias, pinguins e cientistas em pesquisa. E neste continente você encontrará um bloco de gelo do tamanho da Flórida. Bem-vindo à geleira Thwaites, que mede 120 quilômetros. Seu apelido aterrorizante é a geleira do juízo final. Quando ela derreter, haverá um aumento catastrófico no nível do mar em todo o mundo. A geleira do juízo final derrete rápido. Ela solta 50 bilhões de toneladas de gelo no oceano a cada ano e equivale a 4% do total de elevação do mar observada, que foi de 23 centímetros. Alguns cientistas estão prevendo que tudo isso pode derreter em décadas, em vez de séculos. Mas não temos nem algumas décadas para esperar, quanto mais séculos. Então, vou mostrar o que acontece se derreter muito mais rápido, em poucos segundos. Em apenas alguns segundos, Thwaites derreteu e flui para o Oceano do Sul que o cerca, e a partir daí, para o Oceano Índico, o Atlântico e o Pacífico. Os níveis do mar sobem 60 centímetros no mundo,
As ruas de São Francisco estão alagadas. Miami e Nova Orleans também estão cheias de água. Mas o que está rolando? Por que essa geleira se partiu e se afastou do resto? Há algo acontecendo por baixo. Abaixo de Thwaites, um grande rio flui rapidamente. O gelo derretido do iceberg o abastece. Isso ocorre devido à energia geotérmica do interior derretido da Terra. O derretimento inicia lento, porém grandes blocos de gelo se soltam. Isso inicia uma reação em cadeia, fazendo com que mais e mais gelo se desprenda e derreta. E há mais do que apenas um rio, um mundo inteiro de mistérios está debaixo do gelo da Antártica. Antes de te levar a esse mundo fascinante, quero explicar por que a Antártica é tão importante. É uma camada de gelo que cobre 14 milhões de quilômetros quadrados, com espessura média de mais de 2 quilômetros. Só para comparação, isso é 1,5 vezes a área dos Estados Unidos. É uma quantidade incrível de gelo, 25 milhões de quilômetros. Isso representa 90% de todo o gelo da Terra. E preso nesse gelo está 60% da água doce da Terra. Ao contrário do Ártico, onde o gelo flutua, na Antártica a Terra sob o gelo. Você não percebe, pois 98% da Terra está coberta de gelo. E não é só isso, 1.500.000 quilômetros de oceano também estão escondidos sob o gelo. Quando o gelo derreter todo, o mar subirá a cerca de 70 metros em poucos minutos. Vamos ver o que essa derretida faz com a Terra. Mas, primeiro, quero mostrar as criaturas estranhas que estamos encontrando nesse gelo. Enquanto explora este território desconhecido, você verá o fundo do mar e acima de você verá a parte de baixo do gelo. Aqui há um tipo de vida marinha chamado anêmonas. Essas criaturas minúsculas estão enterradas sob o gelo. Você também encontrará peixes pequenos e crustáceos. As anêmonas que você encontra são diferentes das comuns no oceano. Elas são uma nova espécie com uma característica estranha. Veja, as anêmonas geralmente ficam fixas em um único lugar, como uma planta. Mas essas anêmonas da Antártica se movem na água. Os cientistas ainda não sabem para onde vão. Certo, quase nada cresce naquela escuridão fria, não é? Então, o que essas criaturas comem e como sobrevivem? Elas se alimentam de plâncton e fezes trazidas pelas correntes, mas elas também se alimentam de algo muito estranho e um pouco nojento. É como comida estragada no fundo da sua geladeira, só que no oceano. Essas criaturas estão comendo esqueletos podres de milhões de anos, corpos e bactérias antigas que existiam quando a Terra era muito mais quente. Cuidado! Glaciares massivos vão se soltar. Com a separação e derretimento dos glaciares vizinhos a Thwaites, mais água vai para os oceanos. Em todo o mundo, os níveis do mar sobem mais 2,5 metros. Cidades na costa leste dos Estados Unidos ficam submersas. Boston, Nova York, Miami, milhões de pessoas estão em risco. Mesmo com as cidades submersas, algo bizarro estaria acontecendo bem na costa da Antártica. Nas proximidades, o nível do mar estaria caindo enquanto o gelo derretia, enquanto mais longe estaria subindo. Por que isso está acontecendo? Bem, lembre-se, a camada de gelo antártica é colossal. Ela pesa incríveis 24 bilhões de megatoneladas. Ela exerce uma força gravitacional sobre as águas ao redor, elevando o nível do mar próximo. Quando o gelo derrete, a gravidade perde força. Os níveis do mar caem em algumas áreas e sobem em outras. No extremo leste da Antártica, os glaciares Dinamarca e Escócia derreteram. Isso traz mais 1,5 metros de água para os oceanos. Agora, monumentos nacionais estão afogados. O Memorial Jefferson está submerso. Fenway Park está inundado. Grandes cidades costeiras globais inundadas. Xangai,
lagos, Mumbai, Jacarta. Portos alagados e destruídos, água salgada invade terras agrícolas e destrói colheitas. Pior ainda, aquíferos subterrâneos que nos fornecem água potável agora estão contaminados com sal que transborda do oceano. O que é mais assustador é que a contaminação vai além do sal. O gelo da Antártica carrega bactérias perigosas para os humanos. Algumas dessas bactérias causam infecções e estão ligadas a doenças como a fibrose cística. Mas piora, elas têm um superpoder ainda mais mortal. Elas são resistentes aos antibióticos que usamos para tratar doenças hoje. Se elas trocarem partes de seus genes com as bactérias que conhecemos, a resistência a medicamentos só crescerá e se espalhará para mais bactérias. Neste ponto, estaríamos em apuros. Não conseguiríamos combater infecções. Não é bom beber água contaminada, mas como um vilão de Hollywood, essas bactérias têm um lado positivo. Elas ajudam a criar melhores antibióticos. Elas podem limpar resíduos tóxicos e ser uma alternativa biodegradável aos plásticos. Conforme o gelo se desprende e derrete, outros ecossistemas são afetados. O derretimento do gelo muda como as correntes do oceano fluem. Antes de todo esse gelo derreter, a água nos oceanos se movia de uma maneira muito particular. Água densa e salgada afundava no fundo do oceano, empurrando a água menos densa para a superfície. Através desse movimento, a água agia como uma enorme esteira, transportando calor e nutrientes de um lugar para outro. Isso é essencial para a sobrevivência da vida marinha. A água doce das geleiras está entrando em cena. A água na superfície do oceano se torna menos salgada e densa e não afunda tanto. Parece que a esteira oceânica está entupida. Ela não consegue mais mover o calor de um lugar para outro. Cientistas avisam que o derretimento do Ártico bagunçará a corrente do Golfo. Ainda estão descobrindo como o gelo antártico mudará o clima. Sob certas circunstâncias, por exemplo, se icebergs se desprendessem da Antártica e derretessem mais longe no Atlântico, mudanças na circulação do oceano podem causar uma era do gelo, o aumento do nível do mar com o derretimento. Provavelmente teríamos uma terra mais quente. Não são só os padrões de calor que devemos nos preocupar. Quebrar a esteira oceânica significa problemas com o movimento de nutrientes do fundo do oceano para a superfície. Esses nutrientes são vitais para o crescimento do fitoplâncton, pequenas algas na base da cadeia alimentar do mar. Elas podem parecer pequenas e insignificantes, mas são a base da vida no oceano. Elas fornecem nutrientes essenciais para a vida marinha. Mas nem todo fitoplâncton sofreria da mesma forma. Para o fitoplâncton que vive nas águas da Antártica, o gelo derretido forneceria ferro e daria a eles algo rico para se alimentar. De fato, esse evento pode causar uma explosão temporária de algas, com nutrientes antes enterrados no gelo inundando as águas. O crescimento do fitoplâncton pode ser benéfico, pois absorverão um pouco de dióxido de carbono. A Terra precisará disso. Por quê? O derretimento de gelo vai aquecer o planeta demais. Por várias razões. Primeiro, o gelo ajuda a manter a Terra mais fria com sua superfície super reflexiva. É eficaz em desviar a luz solar da superfície da Terra, ajudando a manter tudo fresco. Mas, uma vez derretido, a história muda. Com o derretimento dos glaciares e a água esquentando, a atividade de fungos microscópicos na água também aumenta. Assim como folhas se decompõem na natureza, fungos atuam na matéria morta nos oceanos, decompondo-a e liberando dióxido de carbono. Oceanos mais quentes significam que mais matéria morta, resultando em mais dióxido de carbono liberado. Agora, os glaciares derretidos criam uma camada de água doce sobre a água salgada do oceano. Isso torna os oceanos menos eficientes em remover dióxido de carbono do ar, contribuindo para o aquecimento. E agora, a Antártica se parte em grandes blocos e derrete rapidamente.
água do gelo derretido escorrendo para os oceanos. À medida que o gelo derrete, algo incrível é revelado. Uma maravilha natural escondida por milhões de anos. Um enorme cânion 100 quilômetros mais longo que o Grand Canyon. É o cânion mais profundo da Terra, correndo 3,5 km abaixo do nível do mar e se estendendo do interior até a costa. E agora você também pode ver o Lago Vostok, com 15 milhões de anos, o sexto maior lago do mundo em volume. Boas notícias! Com o gelo derretido, pode-se fazer piquenique lá. Se você ainda estiver a fim de piquenique, após tudo que a Terra está passando. Além disso, é bom evitar os micro-organismos que habitam as águas do Lago Vostok. Eles têm evoluído lá, isolados das influências do nosso mundo por 15 milhões de anos. Quem sabe o que fariam com seu corpo? Mas não há tempo para contemplar o cânion ou observar o Lago Vostok, pois o nível do mar aumenta mais rápido. Você está testemunhando o último e mais perigoso trecho. Cada pedaço de gelo derreteu. Os níveis do mar aumentaram mais de 70 metros. Esse aumento rápido surpreendeu as pessoas. 40% da população do mundo, mais de 3 bilhões de pessoas, reside próximo à costa. E a vasta maioria deles se afogou enquanto o gelo da Antártica derretia em questão de minutos. A costa atlântica inteira, incluindo grandes áreas dos Estados Unidos, desapareceu, submersa. Pessoas fogem para o telhado de arranha-céus de até 23 andares na tentativa de sobreviver. Partes da Califórnia se transformaram em grupos de pequenas ilhas cercadas por água, e outras partes do estado desapareceram completamente. Londres, Paris, Veneza e outras cidades costeiras agora submersas. Milhões de pessoas estão deslocadas, feridas ou morrendo por causa deste evento catastrófico. Quem teve a inteligência de entrar no carro e fugir para o interior enquanto a água começava a invadir pode ter escapado se chegasse a um lugar mais alto, mas esses são apenas os sortudos. Os governos estão em pânico, colocando em prática operações de emergência. Eles sabem que quase todos na costa se afogaram, mas talvez haja uma forma de resgatar pessoas nos arranha-céus. Mas com tantas pessoas afetadas, há helicópteros suficientes para salvar essas pessoas? Precisaremos de barcos. Como os governos poderão substituir toda a infraestrutura destruída? Mais importante, o que faremos com a falta repentina de água potável? Com a água doce misturada à água do mar, a escassez de água atinge os humanos. De repente, a terra no interior se tornou a propriedade mais valiosa. Os habitantes do meio oeste dos Estados Unidos estão muito felizes por nunca terem sido parte da elite costeira rica. Denver, Minneapolis e Las Vegas parecem mais atraentes do que nunca. Agora, as nações na parte sul do globo são atingidas ainda mais. Todo o Bangladesh, com uma população de 160 milhões, está debaixo d'água. As tensões geopolíticas crescem à medida que os países buscam ajuda, mas, já que muitos lugares foram afetados, é difícil obter ajuda. Agora que todo o gelo sumiu, ainda há algo que precisa derreter: o permafrost. Este é o solo que ficou congelado nos polos por mais de 40 mil anos. À medida que derrete, libera o dióxido de carbono e o metano que estão aprisionados sob ele, causando o aquecimento da Terra e derretendo ainda mais o permafrost. À medida que o permafrost derrete, é como um jantar congelado no micro-ondas. Pequenos organismos consomem matéria orgânica ao degelar. Enquanto fazem isso, eles expelem dióxido de carbono e metano, que faz com que as temperaturas aumentem ainda mais. Ótimo! Agora estamos inalando os gases de micro-organismos e está esquentando. O pior cenário possível. Oh, mas pode ficar ainda pior. No meio de tudo isso, é possível que vírus de DNA no permafrost descongelem e provoquem uma pandemia mundial. Criar uma vacina em meio a essa calamidade seria um desafio como nunca. E ainda está quente. A Terra está de 5 a 10 graus Celsius mais quente. O calor causou o derretimento do gelo
e essas mudanças apenas aumentam a temperatura. Com a temperatura média na Terra, agora quase 27 graus Celsius, começa uma migração em massa. Os lugares mais populares? Bem, Canadá, Alasca e as recém-descobertas regiões do Ártico e Antártico. Esses são os novos paraísos tropicais. Há 34 milhões de anos, a Antártica era uma floresta tropical, como a Nova Zelândia. Talvez isso aconteça novamente. Palmeiras na costa da Antártica e jacarés nadando no quente Oceano Sul. Graças a Deus, a Antártica não está realmente derretendo em minutos, com cidades à beira-mar se tornando tumbas submersas, poluição do lençol freático e aumento do aquecimento global. Talvez uma pandemia no mundo. Não consigo pensar em nada pior, a menos que, claro, terra e água de repente trocassem de lugar. Alienígenas chegaram e não estão aqui para brincar. Eles vieram por nossa terra, recursos e talvez por você também. Neste episódio, vou te mostrar o que aconteceria nas primeiras 48 horas de uma invasão alienígena. Sim, desde o primeiro contato até o que o mundo seria após o final desses 2 dias. E confie, não será nada bom. Ou talvez até seja uma relação boa. Talvez esses alienígenas queiram se unir a nós. Eu acho que vamos ter que assistir e descobrir. 1 hora. A primeira coisa que ocorreria antes da invasão total seria recebermos um sinal alienígena do espaço. Isso provavelmente seria captado pela SETI, que busca por inteligência alienígena. Esta é a organização que está constantemente escaneando os céus em busca de sons e sinais no cosmos. Assim que um sinal é encontrado, a equipe de pesquisa checaria se é de um alienígena. Eles comparam o sinal com fontes naturais do espaço. Geralmente a equipe encontra um desses sinais e verifica se é uma estrela, um pulsar ou outro corpo celeste. Mas desta vez, é algo bem distinto. É uma raça alienígena completa. Quando o sinal for confirmado como alienígena, cientistas e governos do mundo serão informados. As primeiras nações a serem informadas serão os Estados Unidos, a Rússia e a China, pois têm tecnologia espacial. A princípio, os governos tentarão ao máximo manter essa informação em segredo. Eles sabem que a notícia de uma invasão alienígena significaria caos absoluto para o mundo. Mas logo após a descoberta, será evidente que não tem opção. 5 horas. Ok, as coisas estão se movendo rápido. Os alienígenas agora pousaram na Terra. Os cientistas tentaram contatá-los, mas não obtiveram resposta. Silêncio absoluto. O que será que eles querem? E quem são esses alienígenas? Os aliens podem ter diferentes formas. Podem ser humanoides com olhos grandes e corpos altos. Ou talvez eles não se pareçam com nada que já vimos antes. Eles provavelmente se adaptaram ao ambiente e se tornaram criaturas inimagináveis. Outra teoria, talvez esses alienígenas não sejam orgânicos, mas sim inteligência artificial. Sim, quanto mais penso, mais creio que essa teoria pode ser real. No fim das contas, projetar essa viagem espacial avançada levaria muito tempo e esforço. Algo que a IA faz muito bem. Alienígenas de IA não teriam que se preocupar com as limitações da vida orgânica, como nós. Eles não teriam que se preocupar se um planeta possui as condições certas para a vida, como nós. Eles poderiam ir a qualquer planeta desolado, explorá-lo pelo que vale e seguir adiante. Mas como eles viriam aqui? Bom, já que nunca avistamos alienígenas em nossas galáxias antes, é seguro dizer que essa civilização tem tecnologia de dobra espacial. Eles provavelmente vêm de um sistema estelar há muitos anos-luz. A única maneira de chegarem aqui é com uma nave que viaja mais rápido que a luz. Ok, porém, isso não importa agora. Os alienígenas estão aqui, flutuando na nossa porta. O que eles planejam? O que acontece se eles vierem para invadir? 10 horas. Tudo bem,
Agora, em vez de ser uma descoberta alienígena simples, parece que essa civilização intergaláctica está aqui para atacar a Terra. Mas, por quê? Bem, isso pode ser por várias razões. A Terra é um planeta rico em recursos, de minerais a combustíveis fósseis e, claro, água. Talvez os alienígenas estejam aqui para aproveitar isso, ou talvez estejam apenas buscando expandir seu domínio. Afinal, a Terra é um lugar especial, é um dos poucos planetas que são adequados para a vida. Esses alienígenas podem querer construir uma nova raça de humanos. Os alienígenas iniciariam seu ataque usando as naves que trouxeram. Essas provavelmente teriam tecnologia alienígena avançada. Você sabe, coisas que nem sonhamos. As diversas forças armadas do mundo fariam de tudo para lutar. Poderiam encarar alienígenas com jatos avançados no céu, mas provavelmente não teríamos chance aqui. Os alienígenas poderiam ter lasers, nanotech ou bombas de antimatéria. Apesar das forças armadas terem treinamento para situações similares, não seria suficiente. Nossa tecnologia não é tão avançada. Nossas forças armadas não têm chances. Desculpe, América, mesmo com um orçamento militar de $1 trilhão por ano, você não vence raios laser. Enquanto tentamos reagir ao máximo, o pânico já tomará conta do mundo. Os governos farão um plano e todos estarão se preparando para o que está por vir em breve. 12 horas. Todas as forças militares do mundo agora se uniram para combater os alienígenas. As coisas estão desesperadoras. Medidas extremas, como armas nucleares, estão sendo cogitadas. Mas os governos estão optando por adiar isso até não terem mais escolha, porque lançar mísseis nucleares significaria uma catástrofe para toda a vida na Terra. Os alienígenas estão atacando a infraestrutura vital do nosso planeta. Sim, eles não estão apenas destruindo luzes brilhantes ou atirando em multidões. Lembre-se, esta é uma civilização sofisticada. Eles são estratégicos neste plano de ataque. Eles vão atacar nossas bases militares, redes de energia e sistemas de transporte. Em poucas horas, o mundo ficará completamente no escuro. Não teremos comunicação e nossa capacidade de lutar estará diminuindo. 24 horas. Ok, já se passou um dia desde que fizemos contato com os alienígenas. As potências mundiais têm feito o possível para tentar negociar e se comunicar com eles, mas, sem sorte, civis foram forçados a deixar as grandes cidades. Eles estão correndo para locais remotos onde podem se esconder na esperança de viver. E enquanto os civis tentam sobreviver, os cientistas farão o possível para reverter qualquer tecnologia alienígena que conseguirem obter. Talvez os alienígenas podem usar armas biológicas. Os cientistas estarão correndo para criar vacinas, medidas preventivas ou tratamentos. 30 horas. 30 horas para a invasão, nossos esforços militares podem ser derrotados se a tecnologia alienígena for mesmo superior, como supomos. Nossas forças não teriam chance. Locais militares críticos, como bases aéreas e frotas navais, seriam destruídos ou muito enfraquecidos. A nossa principal esperança agora é a guerrilha dos civis. Precisamos lutar ou nos proteger com qualquer arma que tenhamos ou possamos criar. Os americanos estariam em melhor situação do que a maior parte do mundo. Existem cerca de 500 milhões de armas de fogo privadas no país, o que, esperançosamente, ajudaria na luta contra os invasores. Mas para o que está por vir, talvez não tenhamos chance, não importa as armas que temos. Mas, antes de chegarmos a isso, vamos parar um pouco. Vamos dar um passo atrás e considerar que uma raça alienígena avançada pode não ser hostil. Isso não precisa ser a guerra dos mundos, não é? Bem, existem algumas teorias diferentes. É bem provável que uma civilização tão avançada tenha evoluído de forma ética e pacífica. Sociedades com conflitos e guerras se autodestruíram facilmente. Então, para uma sociedade chegar até aqui, ela pode ser pacífica e não querer iniciar uma briga. Outra teoria é que os alienígenas não estariam interessados nos recursos da Terra, pois o espaço está cheio de diversos materiais. Estrelas geram energia com minerais raros. Terra pode ser só mais um outro planeta de recursos extraterrestres. Então, por que nos atacar?
E então temos a teoria do zoológico galáctico. Talvez alienígenas nos observem. Poderíamos ser como um parque natural alienígena. Eles desejariam nos observar e estudar, mas não interferir em nossa evolução. Talvez com o tempo queiram colaborar conosco. Talvez isso não ocorra. Os alienígenas podem querer nos conquistar para evitar nossa futura destruição. Voltamos à nossa linha do tempo. 36 horas. Certo, agora tudo está ficando grave. Governos caídos, cidades ameaçadas e a sociedade caótica, os alienígenas prontos para a nova fase de seus planos. Eles vão alterar a Terra, alterar-nos. Isso pode ser feito de várias maneiras. A primeira coisa que podem fazer é alterar a atmosfera. Os alienígenas utilizam nanobots para expelir gases como metano, dióxido de carbono e talvez até amônia. Essa mudança na atmosfera pode começar a matar todos os seres vivos na Terra. Mas, antes disso, extraterrestres podem editar a Terra. Eles poderiam mudar a direção do Sol usando espelhos orbitais, o que poderia afetar a temperatura da Terra de forma significativa, seja tornando-a quente demais ou fria demais. Para nós, isso é, a civilização alienígena pode querer mudar ou manipular os oceanos da Terra. Eles poderiam soltar diversas substâncias para alterar a salinidade ou a acidez da água. Mudanças como essa afetariam toda a vida no mar e, provavelmente, toda a vida na Terra. Os alienígenas ficam mais destrutivos. Eles estão iniciando a ativação de vulcões adormecidos e criando terremotos pelo mundo. Seja na tentativa de moldar a Terra como preferem ou para obter fácil acesso a vários recursos. 48 Horse. Ok, os alienígenas oficialmente nos dominaram. Não há como voltar. A sociedade se desfez completamente. Bilhões de humanos ainda estão vivos, mas números vão diminuir com o tempo, e os que estão aqui são usados para colheita genética. Os alienígenas estão testando nossos corpos e órgãos em experimentos. Eles podem também querer estudar nossos cérebros. Eles podem usar nossas memórias ou capacidades neurológicas para cálculos complexos ou para processar outros tipos de informações. Ou talvez eles simplesmente nos exterminem em poucos dias e a Terra se tornaria apenas uma rocha marrom flutuando no espaço. Certo, espero que algo assim nunca aconteça. Lembre-se, isso é apenas especulação. Como discutimos antes, talvez esses alienígenas sejam nossos amigos. Quem sabe eles sejam uma civilização que deseja se unir e criar uma comunidade intergaláctica conosco. Eles podem até ser uma civilização tipo 3 do futuro, mas isso parece uma história para outro. E se